Ficou massa. Recording is on. Aí, sobre o... Hoje, né, galera, nós vamos falar sobre um tema muito legal. Se vocês puderem, quiser acompanhar no livro, quiser acompanhar no slide, certo? Se vocês fossem para o módulo 3 na página... Aqui... Página 208. Opa, vou pegar ali o módulo 3 então. Módulo 3, página 208, onde nós vamos falar hoje um pouco sobre as máquinas simples, né? Então, Máquinas deixa eu o só quê? compartilhar aqui minha tela aqui. Máquinas o quê, Ricardo? Aqui. O que são essas máquinas simples na física, né? A gente entende que o ser humano, em toda a sua trajetória, né? Ele sempre precisou durante a evolução da tecnologia, né? À medida que como começou a construir coisas maiores, casas, prédios e tudo mais, ele não tinha, né, como ele levar ou levantar objetos muito pesados, né? A gente tira aí pela própria construção das pirâmides, né? Por exemplo, um tijolo, por exemplo, você já deve ter visto nas pirâmides que elas têm aqueles blocos, vários blocos, né? Um em cima do outro. E cada bloco daquele pesa em torno de 18 toneladas. Aí você imagina, né? Aí você imagina como é que os caras naquela época conseguiam carregar 18 toneladas de equipamentos. E esses equipamentos que servem para ampliar a força, né? Que tem a finalidade de ampliar a força para chamadas aí de máquinas simples, né? A tua voz, tua voz, ela para, depois ela volta muito rápido. Tipo, trava, aí depois volta rápido, aí repete. Pode ser que seja um pouco a conexão. Não, acho que é. A minha aqui tá verdinha. Tá ouvindo bem agora? Vocês estão ouvindo bem agora? Realmente. Pois é, como eu estava falando, as máquinas simples, né? Elas são esses dispositivos que permitem multiplicar as forças, né? Se você usa ele para que sua força seja maior, né? Para que você consiga realizar uma tarefa. Então, os exemplos mais clássicos assim de máquinas simples que a gente tem são as alavancas, as polias e o plano inclinado, né? Então vamos falar hoje sobre elas. Por exemplo, a alavanca, né, é um sistema construído aí de uma barra rígida apoiada sobre um ponto de apoio, né? No caso aí o ponto de apoio é isso aqui, ó, né? E aí, ó, por exemplo, o bloco tá bem aqui. E quando eu exerço uma força aqui, ó, né, faz com que esse bloco aí se levante. E a força que eu faço aqui vai ser menor do que vai ser ampliada nesse outro ponto aqui, ou seja, essa distância bem aqui, ó, né? Como é que acontece esse princípio aí da alavanca? Ó? Você tem aqui uma distância, por exemplo, sei lá, uma distância D1, e aqui você tem uma distância
D2. E aqui você tem uma força F2 e vai gerar aqui uma força, perdão, vai gerar aqui uma força F1. Ou seja, e qual é o princípio dessas alavancas? É o princípio do momento da força, ó, que você vai dizer, ó, que F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2, ó. E o que que acontece? Né? Você vai usar essa fórmula para tudo de alavanca. Ou seja, o que que a gente percebe? Que quanto maior esse valor aqui de D2, ó, se eu mandar esse D2 para esse lado aqui da equação, né? Vai ficar o quê? Vai ficar aqui F2, ó, é F1 vezes D1 dividido por D2, ó. Ou seja, se essa distância for muito grande, né, ela é inversamente proporcional a essa força. Ó. Ou seja, se eu aumentar muito essa distância, a força que eu preciso fazer aqui, ela vai ser muito pequena, dando aí, gerando aí uma força maior. É por isso que esses equipamentos, por exemplo, se você quer levantar uma coisa muito pesada, é só você fazer isso aí, né? Pegue uma régua em casa e bote tipo um apoiozinho desse, né? E bote na ponta da régua o seu celular e empurre lá com o seu dedo aqui, né? Você vai sentir o seu celular bem leve. Por quê? Porque a força que você gera aqui, ela é multiplicada para cá, ó, gerando uma força muito maior, né? Esse é o princípio básico de uma alavanca. Então, ó, essa força que você faz aqui, eu chamo ela de força potente, né? Ou FP. E a força gerada aqui do outro lado, eu chamo de força Ô, resistente. professor, Oi, isso oi. que eu falo aí, desse negócio de, tipo, os egípcios já eram muito avançados e tal. Eu acredito que foi, tipo assim, ó, eu acredito que os alienígenas são nós do futuro. Então, eles estavam sofrendo um acidente no futuro em que eles tiveram que voltar no tempo para adiantar algumas coisas, alguns entendimentos para a humanidade, para, tipo, não acontecer algum atraso mais na frente, entendeu? Essa é a minha teoria. Ô, louco, não. Bem cabuloso, viu? Então, esse aqui é o braço da força resistente, chamado de BR, e aqui é o braço da força potente, que eu vou chamar de BP, né? Então, aí, como eu disse, ó, FP vezes BP, né? E FR vezes BR. Vocês também podem chamar de F1, D1, F2, D2, né? Aquilo que eu... Por exemplo, ó, aqui um exemplozinho. Uma caixa possui uma força resistente de 500 newtons. Se BR é igual a 1 metro e BP é igual a 4 metros, determine a intensidade da força potente. Né? Então é só substituir aqui, né? BP aqui bota 4, ó. Aqui bota 500 e aqui bota 1, ó. 500 vezes 1 dá 500, né? Esse 4 vai dividindo. 500 dividido por 4 vai dar aí 125, né? Ou seja, uma coisa de 500 newtons, você só faz 125 de força aí para levantar, né? Então esse aí é o princípio básico aí das alavancas, né? E aí, Ricardo, oi, nessa parte aí dos exemplos, vai ter exemplos que a gente vai usar a unidade de medida de massa? se a questão der em massa, Andrei, aí tu calcula o peso, né? Sim. Usando lá peso, né? Massa vezes a gravidade. Aí o peso vai funcionar
como força resistente, né? Se no caso tiver que levantar algum bloco, né? Ou se for tipo assim, né? Se for tipo um exemplo assim que tu tenha um bloco desse lado, né? E um bloco desse lado, né? Uhum. E aqui uma gangorra assim, né? Aí tu calcula o peso daqui e o peso daqui. Aí no caso, um dos dois vai ser a força potente e o outro vai ser a força resistente. Vai depender quem está levantando quem. Quem está levantando o outro vai ser a força potente. E quem está sendo levantado é a força resistente. Né? É Ah, isso que a sim. gente usa. Mas aí, se for dois blocos, aí tu calcula os pesos dos dois. Né? Tá certo. Beleza? Beleza, beleza. Então, ó, a gente tem três tipos de alavancas, né? Essa primeira que eu mostrei para vocês, ela é chamada de alavanca interfixa, né? Por quê? Porque o ponto de apoio ele fica exatamente no meio. Ó. Por isso que eu chamo intervém de interna, né? E fixa, que é de apoio. Ou seja, o ponto de apoio, toda alavanca que o ponto de apoio fica no meio, eu chamo ela de interfixa, né? O exemplo que eu tenho, por exemplo, é a tesoura, né? O martelo que a gente usa aqui para arrancar o prego, né? Eu faço uma força puxando para cá, né? E o prego é puxado para cá, ó. E o ponto de apoio fica bem aqui, ó. Né? Então fica no meio das duas forças, né? Por isso que ela é chamada aí de alavanca aí interfixa, né? Eu também tenho a alavanca que é chamada de interresistente. Por quê? Porque a força resistente nesse caso fica no meio. Ó. Um exemplo aí é o abridor de garrafa, né? Isso aqui é o quebra-nozes, né? O cara faz a força aqui, ó, né? A noz fica aqui dentro, ó. E aqui o ponto de apoio, ó. Ou seja, a força resistente, que é a nós resistindo para ser quebrada, ela fica no meio, né? Por isso que eu chamo de interresistente, ó. Outro exemplo, o carrinho de mão, ó. O cara faz uma força para cá, o peso do carrinho de mão vem para cá e o ponto de apoio é o pneu, ó, né? Então por isso que eu chamo de alavanca aí interresistente, né? E por último, eu tenho a alavanca chamada de interpotente, né? Um exemplo aí, o cortador de unha, a pinça, né? Que utiliza aí para arrancar a sobrancelha aí, né? Ó, o ponto de apoio fica aqui, ó. A força potente você aplica aqui e a resistência fica aqui na ponta, ó. É a vassoura, né? Você vai varrer, né? Até mesmo o taco de beisebol também, né? Você vai dar uma rebatida assim na bola, né? A, o ponto de apoio fica na sua mão, né? A força potente. Ricardo, Oi. tipo, se tiver exemplos com qualquer tipo de alavanca, a fórmula vai ser a mesma? Sim, a fórmula é a mesma. A Ah, tá certo. diferença aqui dessas aqui é porque, por exemplo, como o ponto de apoio está aqui, a distância aqui vai ser essa, a distância da força potente, e a distância da força resistente vai ser essa, né? E aí, aqui nesse caso, né, o ponto de apoio sendo aqui, ó, a distância da força resistente é essa, né? E a distância da força potente é essa. É só usar a distância de onde está a força. Em qualquer caso, a fórmula vai funcionar, né? O Ah, tá ponto de certo. apoio é sempre a referência que você vai tomar, é o ponto de apoio, né? E aí, outro exemplo de máquina simples, né? É o caso aí da roldana, né? Ou da polia, né? Você tem aí a roldana fixa, ela serve exatamente para você mudar a direção da força, né? Esse bloco aqui, ele exerce uma força peso para cá, né? E esse cara aqui exerce aqui uma força de tração para cá. E se esse bloco está parado, então significa que essas forças são iguais, né? Mas se ele está puxando, é porque essa força é maior do que essa, né? E aí, nesse caso aqui da roldana fixa,
não é muito uma ampliação de força, porque o cara tem que fazer a mesma força que o peso do bloco para pelo menos conseguir segurar, né? Já no caso da roldana móvel, né? Ela serve exatamente para você duplicar a sua força, né? Quanto mais roldanas móveis eu coloco em um sistema, a força divide pela metade. No caso aqui, esse peso aqui que está puxando aqui, né? Se eu tenho uma roldana móvel, o peso do bloco ele vai dividir por 2, ó. Ou seja, o bloco vai ficar a metade do peso. Se ele tem 800 newtons, para esse cara a sensação é de que está 400, né? E aí isso significa que se eu tenho mais sistemas com roldanas, né? Por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui outro exemplo, né? Então, a roldana fixa, normal, a força resistente é igual à força potente, como eu disse, né? Aí, no caso aqui, ó, por exemplo, nesse sistema aqui, né? Eu tenho aqui uma roldana móvel, e aqui eu tenho 3, ó, né? Se eu tenho 3 roldanas móveis, então você calcula assim, ó, que a força potente, né? Vai ser a força resistente, que no caso a força que eu estou levantando, dividido por 2 elevado a N. E quem é esse N? É o número de roldanas móveis. Se eu tenho 3 roldanas móveis, então é 2 elevado a 3, ó. Então a força vai dividir aí por 8. Ou seja, se um bloco é 800 newtons, a sensação é que ele é de 100, né? Que 800 dividido para 8 dá 100, né? E aí, isso aqui a gente vê muito, por exemplo, nesses shows de banda, né? Que tem, às vezes, Ih, rapaz. os caras conseguem levantar o sistema de som todinho. Caiu? Vocês estão me ouvindo? Ricardo, travou. Deu uma quedazinha aqui na minha conexão, peraí. Tá, voltei? Voltou. Pois é, então, como eu estava dizendo, nessas roldanas móveis, os caras utilizam para levantar, por exemplo, um sistema de som todinho. E o cara sozinho consegue levantar todas as caixas de som. Como, né? Utilizando aí esse princípio aí da roldana móvel, né? Ele acaba. Ricardo, Oi. eu vejo esse negócio de rodana em obra mesmo, que os pedreiros botam 5 sacos de cimento e conseguem levantar numa boa, para levar pro alto. Sim, sim. Exatamente. Tá, pode ser usado isso aí também. Então, ó, e por último, né, nós temos aí a máquina simples conhecida aí como plano inclinado, né? O plano inclinado, ele é utilizado também para reduzir aí o peso do corpo, né? Porque, tipo assim, você tem que o corpo vai ser levantado e aí, por exemplo, se eu tenho aqui um bloco, né? E a pessoa tá puxando ele aqui, ó. Ou seja, de acordo com esse ângulo aqui, ó, né? Se esse ângulo for maior, o bloco vai ficar mais pesado. E se esse ângulo for menor, o bloco vai ficando mais leve, né? Mais leve. Inclusive, era assim, né? Que os caras construíam as pirâmides, né? Porque, primeiro, né? Os egípcios juntavam várias toras de madeira arredondada assim, né? E ia botando aqui as pirâmides, os blocos de 18 toneladas, né?
E aqui você tinha, tipo, um monte de escravo puxando aqui esse bloco, enquanto outros escravos iam botando as toras aqui, né? E aí, quando esse bloco ia se movendo, eles iam tirando essa história daqui de trás e colocando aqui na frente, ó. E aí, quando chegava no local lá de construção, se já tivesse outros blocos lá já colocados, né? Aí o que eles faziam? Eles juntavam um monte de terra e colocavam aqui na frente desses primeiros blocos, né? E eles formavam aí como se fosse um plano inclinado mesmo, né? Com um monte de terra. E aí eles iam colocando as toras e o bloco ia sendo arrastado aqui, ó. E aí eles descobriram que isso aí facilitava, né? Porque como é que eles iam levantar 18 toneladas, né? Sem trator, sem nada, né? Então era uma coisa assim, os caras tiveram essa ideia aí, numa necessidade dessa, né? Então, ó, só que o que eu entendo, né? Que se eu aumentar se eu diminuir o ângulo, a distância percorrida teria que ser maior, né? Mas a recompensa era que eu tinha uma força menor, né? Então o plano inclinado ele funciona baseado nisso, né? Beleza, galera. Aí eu queria que vocês fossem para o livro agora na página deixa eu ver aqui. Eu disse no início que a gente estava na página 208, né? Aqui, Ricardo, é 216. Isso. Pronto. Vocês vão aí para a página 216, ó. E vamos fazer essa atividade aqui, ó. Escreva qual máquina simples os elementos mostrados nas fotografias representam, né? Por exemplo, essa primeira aqui, né? A primeira aqui é uma alavanca, né? Isso. Um pé de cabra aí. Isso, o pé de cabra é nada mais nada menos que uma alavanca, exatamente. E esse segundo aqui? Uma alavanca também. Isso. E esse aqui? Essa rampa aqui? É uma... Plano inclinado. Isso, é um plano inclinado. E a próxima? Essa aqui? As chaves de mesa são... Cadê? É uma alavanca também. É De uma alavanca. alavanca. Isso. E aqui, por último, você tem esse gancho aqui. É uma rodana. Isso mesmo, galera. Beleza. Então, essa foi a primeira questão, né? Todo mundo anotou aí já, tirou o print. Sim. É aqui. Beleza. Aí vamos aqui, ó. Assinale as afirmativas a seguir para as verdadeiras, V para verdadeira, F para falsa. E reescreva as sentenças incorretas no caderno, corrigindo. Em uma alavanca, quanto maior o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor a intensidade da força resistente necessária, né? Isso é verdade, galera, com certeza, né? Como eu mostrei aqui no slide, né? Se esse braço aqui, né, for maior, né? Tem aqui que eu mostrei. Aqui, ó. Né?
esse braço aqui for maior, né? Aí eu tenho aqui uma força maior, né? A força F2 não precisa ser tão grande para a força, no caso aqui, força resistente, que é a força F1, né? Então é isso. Vamos voltar lá. As máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada. Falso. Claro que elas ampliam, né? As máquinas simples ampliam a intensidade da força aplicada, e esse exatamente é o propósito delas, né? É mais fácil levantar verticalmente um corpo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado. Falso, né? É mais fácil empurrar um corpo por meio de um plano aí inclinado, né? Para colocá-lo a uma altura H do que levantá-lo verticalmente. Uma roldana móvel, a intensidade da força potente vale metade da intensidade da força resistente. Verdade. Verdadeiro. Eu expliquei isso, né, agora há pouco, né? Que a força, a rodana móvel, ela divide por 2, né? E quanto mais rodanas móveis, divide por 2 elevado a n, né? Aí essa aí, ó. A alavanca mostrada na figura tem braço potente BP igual a 4 vezes o braço resistente. Ó. Então, esse valor aqui, eu vou chamar, eu vou dizer que aqui é o BP, né? E aqui vocês têm o BR, né? O erro EBR. E aí ele quer saber se o peso do objeto é igual a 600 newtons, qual o valor da força potente aplicada. Então ele quer saber o valor esse valor aqui da FP, ó. Então vamos fazer aqui, né? Vou fazer aqui embaixo. Então a força potente na fórmula, né? Só relembrando, ó, a força potente vezes o braço da força potente é igual a força resistente vezes o braço da força resistente. A força potente é que ele quer saber. E ele disse, galera, que o braço da força potente é 4 vezes o braço da força resistente. Então, eu vou botar aqui 4 vezes PR. E a força resistente é de 600, ó, vezes BR, que eu não sei. Mas como eu tenho um BR desse lado e BR desse lado, eu posso o quê? Eu posso cortar, ó. E aí, o que me sobra é que a força potente é 600 aí, dividido por 4, né? Ou seja, minha força potente aí vai ser igual a 150, né? Aí bota 150N, né, Ricardo? Isso, 150 newtons. Isso. Caso o braço potente tivesse o mesmo tamanho do braço resistente, qual seria o valor da força potente para sustentar o peso do objeto, né? Seria. Seria meio que Seria, 600 também, ó, né, Ricardo? isso, seria Porque não 600. passa dizer. Exatamente. Por quê? Porque se eles tivessem o mesmo tamanho, esses dois BP e BR iam se anular, né? E FB teria que ser igual a FR. E aí teria que ser a mesma força, né? É isso mesmo. Vamos lá. Quarto. Observe a fotografia ao lado que mostra um guindaste sustentando um container por meio de roldanas.
Quais os tipos de roldanas utilizadas na situação apresentada? E explique a importância de cada uma, né? O que eu tô vendo aqui é a rodana móvel. Isso, Tem mais de uma. isso. Roldana móvel, né? Eu vou fazer isso aqui mesmo. Aí é a roldana móvel, né? Sim, sim. Então, ó, vocês vão botar aí, ó, roldanas fixas e móveis, no caso. As roldanas fixas mudam a direção e o sentido da força, e as roldanas móveis diminuem a intensidade da força, além de alterar a direção ou sentido dela, né? Então, no caso aí, ele utiliza a roldana fixa, que no caso ela fica bem aqui na ponta, ó, e as roldanas móveis elas ficam aqui, meio que interligadas aqui, são várias, né? Para diminuir a força, né? O que aconteceria se o equipamento não possuísse roldanas móveis? Bom, meio que ele precisaria ser bem mais resistente para conseguir levantar um container, né? Provavelmente ia quebrar, né? Então, ó, possivelmente o guindaste não seria capaz de elevar o container, já que a principal função da rodana móvel consiste em diminuir, né, a força potente aí necessária para elevá-lo, né? Então aí o que ia acontecer é que não ia conseguir levantar mais, né? Infelizmente, não ia conseguir levantar. Aí aqui, então, a ilustração ao lado representa um sistema de roldanas em equilíbrio, ou seja, a força aplicada à corda mantém a caixa suspensa, sem movimentá-la. Sabendo que o peso da caixa é 184 newtons, qual é o valor da força aplicada? Então, no caso aí, você tem uma roldana móvel. Facinho essa questão, né? O que vocês dizem aí, galera? Bom, é só dividir o 184 por 2. Isso, né? Então, a força potente vai ser a força resistente dividido por 2 elevado a 1. Por quê? Porque só tem uma rodana, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, 184 dividido por 2 vai dar aí 92, né? 92 Newton. Galera, eu vou fazer aqui a chamada. Aí. Só fazer aqui a chamada, galera. Certo. Aí, galera, eu tô pensando de na aula da próxima quinta eu dar mais uma revisadazinha em física. Que a prova já é dia 6, né? E como robótica eu já fiz a revisão, tô achando que o assunto de física ele tá um pouquinho mais complexo aí pra gente estudar. O que vocês acham? Tava pensando de dar mais uma revisadazinha. Acho bom, acho bom. Fazer mais questões, né? Nesse Sim, sim, estilo aí. exatamente. Aí, porque a prova já é na semana do dia 6. Na semana do dia 6 não é só prova, né? Não tem aula. Sim. Aí eu vou dar uma recapitulada aí nos assuntos de física.
Aí na outra semana a gente pode dar aula de robótica mesmo. Beleza. Então é Ana Clara, tá aí? Ana Clara, Ana Clara. Não estou vendo. Ana Clara, Andrei tá aí. Arthur, nunca vi. Nunca vi. Bianca, Presente. Brianderson, Presente. David, Presente. Davidson, Saiu da escola. Gabriel da Silva, Presente. Gabriel Sérgio. Se a Ana Clara não tá, o Gabriel não tá. Georgina, Giovana, Presente. a Johanna tá aqui, eu vi a Johanna. Acho que ela caiu, mas ela... Ah, tá ali ela, tô vendo. Eu tô presente, professor. Tô vendo, eu já vi. Jade, nunca nem vi também. Jaira. João Felipe Neri. João Gabriel. Presente. José Baltazar. Presente. José Estevão. Jussiele. Kevin. Cadê o Kevin? Presente, meu filho. Tá tão quieto, Kevin. O que tá acontecendo? Tá tomando remédio? Ai, é o som. Maria Eduarda de Souza. Falou, Ricardo. Presente. Desligar. Pode desligar já? Pode. Quem já respondeu, Pois falou, meu brother. falou. Maria Opa, Eduarda. então falou, Ricardo. Até a próxima aula. Viu, galera? Só Falou. avisando aí, viu? Próxima aula eu vou dar a física de novo pra gente revisar pra prova. Fazer Tá mais certo. questões. Tá certo. Maria Eduarda de Souza. Maria Eduarda Presente, Lima. Ricardo. Maria Eduarda Lima. Maria Eduarda Magalhães. Maria Eduarda Silva. Presente. Maria Marisol. Eu. Maria Vitória. Presente, professor. Felipe. Felipe tá aí. Presente, Ricardo. Tô aqui. Stephanie. Presente. Valeu, Stephanie falou. tá assistindo no iPhone 11 já, né? Thales. Presente. Tiago. Presente. Milagre, o Thiago tão calado, ó. O Vitor não veio hoje. Tinha aparecido naquele dia. Vinícius. É que aqui em casa tá faltando energia toda hora, macho. Vinícius. E o William. O William também não assistiu aula hoje, não. Beleza, galera. Pois até a próxima semana aí. Valeu. Bom dia aí pra vocês aí.